O relacionamento homem e mulher é complexo. E fica mais difícil ainda quando você profetiza, porque eu começo a ver as coisas, né? André, eu vou dizer a vocês como eu conheci André. Ele mora em Santa Rosa. Mãe falecida e o pai idoso. Na época já estava bem doente. Eu conheci ele, foi uma festa de aniversário de Celso Chacon, marido de Beatriz Chacon, um condomínio que eu achei a casa muito simples, apesar de ser boa, classe média baixa. O bar, condomínio bar Itaipu, aqui em Niterói, é razoavelmente bom. É de razoavelmente bom para luxo, certo? As casas eram simples, né? Mas muito armada, muito nada pobre. Não era pobre. Casa tipo 2 carros na garagem. 0. Aí eu fui nesse aniversário de Celso Chacon, que foi candidato político e eu acho que era juiz. Não me inteirava muito bem sobre a vida dele. E Beatriz Chacon. Cheguei lá, fui muito bem recebida, estavam lá um grupo de familiares negros, compondo uns 5 pessoas, pareciam ser amigos íntimos deles, e só familiares, como sempre, só testemunhas chaves, né? Dos Ferreiras, não tem mais ninguém para testemunhar a situação. Tem eu falando de um lado e eles falando de outro. Bom, na casa tinha Renata, Carla, Rodrigo, Fabiana, eu, André, Beatriz Chacon, Celso Chacon, João Vitor, que é o neto dela, a nora dela, o filho dela eu nunca vejo quando estava lá, nem sei se estava lá, se foi embora, eu sei que eu não vi. Beatriz Chacon, Dulce, Renata, Carla, Nilson, essas pessoas. Só testemunha pro lado deles. Eles só me bota em situação para eles não ter nenhuma testemunha além deles. Fizeram uma roda com cadeiras. Eu sou muito observadora. Eles fizeram 2 rodas. Uma roda pequena, que ficaram os familiares negros, e uma roda maior, que ficamos todos nós sentados. E eu sentei-me ao lado do André, para conversar, mas sem música alta, sem nada, coisa bem de família mesmo, só conversando e tal. E conversávamos todos naquela roda, e eu um por um foi se ausentando de sua cadeira, e eu fiquei do lado de André, e André ficou puxando papo, se mostrando nitidamente apaixonado. Eu tô vendo. Mas quando eu olhei para ele, eu falei assim, não é o tipo de homem que eu gosto. Mas está sobrando para mim. Eu fiquei naquela situação, sabe? E aí, forçando a situação, fomos embora para casa. Eu fui no carro dele, fomos conversando, criamos uma amizade. Falei, eu vou com o André, Fabiana. Aí a Renata, o carro dela estava cheio. Eu falei, eu vou com o André, a gente já está fazendo uma amizade aqui, conversando. Eu fui no carro dele, era um Palio azul, novinho. Aí ele me levou em casa, nós fomos conversando, ele me pediu em namoro. Eu falei assim, olha, eu saí de... Eu vou pensar, você me dá um tempo aí para pensar direitinho nesse namoro aí. E aí deu tempo para pensar, pensei, fomos num cinema, assistimos o filme Antes Só do Que Mal Acompanhado, Antes Só do Que Mal Casado, uma comédia muito engraçada, no Plaza, e a Fabiana falou assim, ué, mas você vai namorar ele, vai assistir esse filme? Eu falei, sim, vou. Antes Só do Que Mal Casado. Foi o filme que eu primeiro passei com ele, foi esse filme. Fomos em vários... Aí aceitei namorar com ele, fomos em vários lugares. Fomos 0 Grau, que era ali em São Francisco. Fomos no boliche uma vez. Fomos num lugar de comer, um restaurante que estava iniciando de frutos do mar, muito legal. Agora está até bem estruturado. Começa fraquinho, depois entra o dia da lavagem e dá aquela repaginada. Ali, Caraí, perto, próximo, nas imediações da Maris de Barros, Icaraí. Fomos ali, passeamos, fomos em vários lugares, gostava muito de 0 Grau, ia sempre com ele no 0 Grau comer pizza de camarão. E tudo bem, namoramos um tempo, mas o namoro terminou, certo?
Não terminou bem, ele queria voltar, chegou alcoolizado, morava na vila, chegou alcoolizado lá em casa querendo voltar. Eu recebi ele em casa, falei, ó, fica aí no meu sofá, você não tá bem para dirigir. Eu fiquei preocupada, que ele tava visivelmente bêbado. E eu falei, não, eu botei ele para entrar na minha casa, ele deitou, o Lucas estava em casa, eu falei, fica aí porque você não tá bem para dirigir. Aí ele descansou um pouco, depois pegou o carro, nem sei como foi, mas chegou bem, não houve acidente, nada. Ele me levava sempre no trabalho, que ele ia pro trabalho, ele passava, me pegava e eu trabalhava aqui na Oi. Nós namoramos, mas o namoro não deu certo. O André não era um homem para o casamento. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele não era um homem para o casamento. E era o objetivo dele, casar. Mas eu não quis. Certo? Então, que eu dei essa pincelada a vocês, da minha experiência própria, porque eu tive uma visão com ele. Eu tive uma visão com ele e fiquei intrigada com a visão. Feliz com ele jamais seria, mas eu vi ele tentando me adoecer, me fazer uma mulher, que eu sou uma mulher ativa, e falo tudo, vou em cima da situação para ver, então sou uma mulher aguerrida, tal. E aí ele queria me fazer uma mulher doente, estilo, aqui eu já vi muitas dessas. Fica doente só a camada, sabe? Você usa só, até umas eu usava só camisola, de tão doente que eram. Você ia na casa dela, elas estavam vestidas de camisola. Camadas. E eu vi essa cena, eu falei, ele vai me envenenar num relacionamento mais íntimo. E dentro de casa, casada com um homem, você não tem como restringir a alimentação, né? Eu vai e faz compra e fala, não vou comprar porque eu não estava junto com você. E uma coisa louca, você casar com uma pessoa que você não confia em comer nada da mão dele, é uma coisa, né? E eu falei assim, não vou não, querer não. Fabiana insistindo, apoiando. Depois eles põem a situação, arrumam uma beldade para eles e diz que eu sou feia, que ele jamais queria coisa comigo. É assim que fica. Aí fica uma situação querendo me humilhar, mas a mim não consegue. Essa é a verdade, certo? E aí o que acontece? O relacionamento é complicado porque aí eu vejo algumas aí dizendo, homem não presta, que trai, que não sei o quê. O que acontece é o seguinte, eu vi até comento algumas coisas que ele fala. Ele é vereador, bolsonarista, vive defendendo o Bolsonaro. E aí ele falou assim, vocês não vão casar nunca, porque fica impondo exigências e não casa. Bom, há duas situações, realmente. Porque a prostituta, ela facilita logo o sexo, facilita tudo no primeiro encontro. E depois fica falando mal dos homens, dizendo que o homem não gostava dela. Ele queria uma facilidade sexual, é o que todo homem quer. É uma facilidade sexual. Mas e os compromissos? E as responsabilidades? Aí você dá facilidade sexual para ele, para garantir as outras coisas que você tem em mente. Eu não sou assim. Eu já coloco, claro, o que eu tenho em mente e depois o ato sexual. Primeiro a responsabilidade, se ele realmente quer responsabilidade. Porque não adianta você inverter. Não adianta você chegar e facilitar o sexo para ele, facilitar como se ele não fosse ter nenhuma responsabilidade com você, porque no meio ele vai até ficar, porque ele quer a facilidade do sexo constante. E aí, o que acontece? No relacionamento, ele vai cometer todas as torpezas, porque ele não queria a responsabilidade, ele nunca quis. Ele queria o sexo falso, tal qual ele tem com uma prostituta. Ele já é acostumado com prostituta. Ele chega, olha, não precisa nem olhar, ela já vai. E ele já tem o sexo. Então, ele quer essa facilidade que ele tem com a prostituta, com uma pessoa que ele considerou interessante naquele momento. Mas ele não quer a responsabilidade. E se eu atrair ele como se fosse uma prostituta, que a prostituta atrai facilitando o sexo. Eu não sou prostituta. Então, não vou facilitar o sexo para ele como se eu fosse uma prostituta, interesseira. Ela pela paga da prostituição e eu pelo um casamento, uma vida junta, casa, morando juntos, responsabilidades, filhos, aquelas coisas. Eu não vou atrair ele
facilitando o sexo para ele. Nenhuma mulher tradicional fazia isso. Primeiro você atrai pelo que você é, pela pessoa que você é e pelas intenções honestas dele. Feito isso, depois que ele assume a responsabilidade dentro dele, materializa na aquisição de uma casa, de documentação pré-casamento, de compra de aliança, de festa, de tudo mais, dos trâmites todos comuns, aí ele tem a facilidade sexual que ele tanto quer. Mas não é um dia, vai ser sempre. Mas ele já assumiu as responsabilidades todas. Ele não vai deixar nunca de assumir a responsabilidade. É porque o homem foi acostumado a ter a facilitação sexual pelas prostitutas. Então ele não tem aperto sexual. Ele sentiu vontade, ele sabe onde ir, ele vai lá e resolve a situação dele. E sem nenhuma responsabilidade com a prostituta, a não ser de pagar. E paga, porque se não pagar, o cafetão dela tá ali. Até mata ele. Então ele vai ter que pagar. Porque muitos nem pagavam. Muitos não pagavam. Botava ela no carro, levava, fazia o que quiser, entrava do carro e ia embora e deixava ela sem pagar. A maioria delas. Se elas não andarem com cafetão, o homem nem paga elas. É porque elas andam com cafetão. E o cafetão até mata eles. Mata eles. Para exigir o pagamento da prostituta. Certo? Então, você não pode agir, eu não vou agir como uma prostituta. Eu estou com uma intenção, não é uma intenção errada, é uma intenção boa com o homem. Eu não vou facilitar o sexo para tentar buscar que ele faça tudo aquilo que eu tenho em mente, que ele provavelmente sabe. Entende? Então eu não faço isso, nunca fiz isso, eu não ajo com astúcia. Eu acho que encontrando um homem legal, bacana, você tem como ele entender que você é uma mulher digna e que ele não vai poder fazer com você aquilo que ele faz com uma prostituta. No âmbito de ter o ato sexual, virou as costas e vai embora e nunca mais viu. Não tem responsabilidade, não é assim. Então, aí o que acontece? Eu não tenho problemas, porque eu evito os problemas. A prostituta dá vazão ao problema. E no meio do relacionamento ela tem o problema, que ela até consegue se juntar com eles. A maioria não consegue casar, mas consegue pelo menos morar junto. E aí ela tem um problema, ele vai sair para trás, ele vai ver outra, vai querer outra facilidade também. E ele vai ver outra, ele vai querer outra facilidade, e tudo sem responsabilidade. E eu nunca quis isso pra mim, não quero essas preocupações, não quero essas situações. Eu não tenho paciência pra isso, não gosto disso. Não tenho interesse nisso. Entendeu? Então eu não inicio o relacionamento como se fosse uma prostituta. Ah, vou dar o que você quer pra depois eu ter o que eu quero. Não, isso é prostituição. É uma prostituição muito camuflada, muito simulada, mas é. Certo? Não é assim. Entendeu? Com a mulher tradicional. A gente impõe as responsabilidades primeiro, para depois o ato sexual. Primeiro você vai ter que assumir uma situação comigo, séria, digna, honrada. Porque eu sou uma mulher séria, digna e honrada. Ah, não quer? Tchau. Tchau. Vai com Deus. Que eu fico com Deus. Eu não quero problema. Nunca quis. Nunca me envolvi com homem nenhum. Nunca saí de casa para morar com homem nenhum. Eles mentem, dizem o que eles quiserem. Eu estou dizendo a verdade. Nunca saí de casa para morar com homem nenhum. Estive próxima a isso, muito próxima. Inclusive com casa construída, que foi esse Juarez. Construí lá em Maricá. São José de Embaçaí. Foi o bairro que eles chamavam São José de Embaçaí. Mas eu não quis. E foi todos os problemas que eu tive com ele. Certo? Então, assim, o relacionamento homem-mulher é uma coisa mesmo predestinada por Deus. Acredito mesmo na predestinação de Deus e na intervenção de Deus e no favor de Deus, né? No favor de Deus. O que acontece, a diferença da prostituta para a mulher tradicional com relação ao homem, é que o homem, quando ele tem um ato sexual com a prostituta,
ele se torna uma só carne com ela, ele se torna uma prostituta. Muito fácil de ser dominado pelo cafetão dela. E quando ele tem um ato sexual com a mulher santa, ele não se torna uma só carne como faz com a prostituta, ele se torna a cabeça. Então, se você não for digna mesmo, se você não for honrada, se você não for ética, ele é a cabeça de Cristo. Ele vai chamar a sua atenção. Então é mais fácil um homem ser mais duro com a gente do que com uma prostituta. Porque ele é cabeça. Quando ele casa com a gente, o cafetão não. O cafetão é um peso morto. Ele não se torna a cabeça do relacionamento. É um jugo desigual. Certo? É um jugo desigual onde você não tem respeito pela pessoa dele. Porque você não enxerga a cabeça ali. Porque Cristo não faz dele cabeça da igreja. Não faz cabeça. Nem forma um só corpo. A coisa é o relacionamento horrível. Horrível. Você só vê defeito e o mau caratismo dele. Porque eu sou a igreja. Então eu julgo. Eu vejo. Eu sou toda a igreja. A mulher é toda a igreja. Cabeça, corpo e membro. Eu sou toda a igreja. Certo? Se você se relacionar com um cafetão, você vai olhar as falhas dele, todas. Como igreja, a revelação. Aí são as brigas dentro de casa. Casamento horrível, horrível. Porque você vê que você não tem admiração nenhuma por ele. Nenhuma. Certo? Foi o que aconteceu com o Juarez, foi o que aconteceu com o Alex. Não tinha admiração nem por ele, nem pelos parentes deles. Você começa a se encher de críticas. Porque você é igreja, você revela. Aí você tá vendo, poxa, você é mau caráter. Nossa, mas você tem coragem de falar isso? Coisa horrível. Eu, hein? Ai, sua mãe, vou te contar, sua mãe é uma pessoa horrível. Não verbalizava, mas tô pensando. Nossa, a mãe é desbocada demais. Sou mais a minha mãe é santa. Nossa, mas você... E aí começa a ter visão em cima dele, viu o Bolsonaro certinho nele. Sem nunca ter visto o Bolsonaro. Eu terminei em 1999. Em 1999, eu vi Bolsonaro nele. Ele tem contato com o Bolsonaro, sim. E estava armando para mim, e a Michelle me imita. Muita coisa. Muita coisa. É que eu fico quieta. Porque eu sei que a profecia é contra ela. Ela já está destruída. Certo? Mas me imita. E eu vi o Bolsonaro nele certinho. Onde tinha muitos engradados vazios de cerveja, refrigerante e coco, beira-mar. Era um depósito de bebidas. Ele parou e ali a imagem hologramática, quer dizer, Bolsonaro esteve lá, E parte dessa perseguição, através do Juarez, mobilizando essa cafetinagem da cidade, tentando ocultar as minhas características como religiosa, como pregadora, como mulher decente, que se veste bem, bonita, inteligente, tudo isso foi para favorecer a Michelle, que acabou atraindo o Dr. Sérgio Moro. Essas características minhas atraíram o Dr. Sérgio Moro, que são características muito dignas e muito éticas. Atraíram ele. As minhas características na Michelle. Bolsonaro. Certo? Então, e o Bolsonaro tem muito jeito. Tanto o Bolsonaro como o Flávio, muito jeito dos Costas. Muito parecido com os Costas, Barreto. Aqui em casa eu tô vendo o mapa todinho. Mas eu nunca vi Bolsonaro de perto. Eu fui conhecer Bolsonaro como todo o Brasil conheceu o Bolsonaro. Não vi entrevista, nada dele. Tudo que se publica agora não foi vinculado nacionalmente. Agora ficou como uma vinculação nacional. Nem vi Jô Soares citando Bolsonaro. Isso tudo é mentira. Isso foi vinculado em alguns lugares, poucos, do Brasil, e não foi vinculado para gerar um comentário, nada. Bolsonaro não existia. Bolsonaro não existia.
E a pessoa mais influente do Brasil, uma das pessoas mais importantes e ricas do Brasil, chegou a falar isso, Silvio Santos. Ninguém te conhecia, você apareceu do nada, ninguém te conhecia. Ele falou isso no palco. Silvio Santos é uma pessoa intrigante, né? Muito intrigante. Porque ele foi governamental, independente de quem estivesse, a filha dele se posicionou dessa forma, que nós somos governo, a gente está para apoiar o governo, né? Eu não sei até que ponto isso é certo, sabe? Eu não consigo, é a verdade deles, mas não consigo ver até que ponto isso é certo. Eles salvaram a vida deles e mantiveram o padrão deles de vida e desenvolvimento e prestígio. Mas receberam o Figueiredo, também seria um ato de heroísmo se voltar contra a ditadura, que era um poder que dominava o Brasil todo. Seria certo abdicar de tudo e ir embora do Brasil, e já que eu não vou poder combater agora, pelo menos não quero ser conivente. Há muitas possibilidades, né? Há muitas. Você sabe que a ditadura era um nazismo aqui no Brasil, equivalente ao nazismo. É equivalente ao nazismo, a ditadura. E você, com o Adolf Hitler, não dá para você ser, no mínimo, você tem que fazer como Einstein fez, fugir do país, no mínimo. A estrutura está muito, eu aqui como cérebro, eu posso ajudar muito mais fora da Alemanha, aqui nos Estados Unidos, outras nações eu posso ajudar muito mais do que ficar lá para morrer na câmara de gás, que era o que aconteceria com Einstein, porque eu vi Hitler mandando uma indireta para Einstein do discurso que ele estava fazendo público. Nitidamente você vê que ele está mandando um recado para Einstein, que já tinha saído fora. Ia para a câmara de gás, lógico que sim. Ou ser macaquinho de laboratório para estudar o cérebro dele, no mínimo. Ou uma ou outra coisa. E Einstein saiu. Será que não seria mais digno do Silvio Santos, da Patrícia, da mãe dela, que talvez tivesse pouca força dentro de casa? Silvio Santos parece ser muito autoritário com relação à família. A Isis parece ser muito submissa, me pareceu a nós muito submissa ao Silvio Santos, com pouca poder de fala, de expressão. Sair do Brasil e não participar, se vir como um denunciador da ditadura, né? Então, aí ficam essas reflexões aí para vocês entenderem. Essa realidade deles é muito complexa. Eu sei que eles mantiveram o prestígio, o luxo, tudo, né? E foram apoiadores de todos os governos. Se isso é certo ou errado, é muito complexo para você, numa fala, só dizer. Apoiar o Lula, aí é questões partidaristas, né? É uma questão partidarista. Lula teve Brizola, entendeu? Mas a ditadura não. Muito além. Ela cometia crimes, assassinatos e outras coisas horríveis, detestáveis, deploráveis, que o mundo precisava saber com mais ênfase, que Bolsonaro estava amenizando. Bolsonaro estava refazendo a imagem dos ditadores fora do Brasil. Estava amenizando, dizendo que nós é que somos errados, que os ditadores não eram pessoas tão ruins assim. Bolsonaro é um sórdido.